Essa semana, antes da reunião da sexta-feira, eu vim orando, pedindo a Deus. Eu ouvi o Jonatas, o pastor Jonatas pregando na semana passada. Eu assisti o vídeo. Fica me zoando ainda? Eu vi lá. Mas eu vi ele falando assim, que é difícil pregar. E é mesmo. Semana passada também, porque eu fui fazer o casamento, então estava lá com a palavra de casamento. Fiz um sábado, um domingo, mas eu sei que estava difícil de pregar. E nessa semana eu falei: Pai, na terça, eu acho que foi, na quarta, me dá uma palavra, Pai, me dá uma palavra, me dá uma orientação, me dá uma direção, fala comigo, o que eu falo com a igreja. Eu estava dirigindo e é como se estivesse vindo assim, bem na mente assim, Salmo 78 na minha cabeça. Na hora até achei que fosse coisa minha. Aí, pra você ver, foi tão corrido que eu fui ler no outro dia só o Salmo. Então, abre comigo o Salmo 78. A gente não vai ler, evidentemente, o Salmo inteiro, porque é o segundo maior Salmo do livro. Nós vamos ler os primeiros versículos até o verso de número 11. Salmo 78, nós vamos fazer uma breve reflexão. Vamos fazer do verso 1 até o verso 11. Diz assim: escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contaram. Não o encobriremos aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles por sua vez a contassem a seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam seus mandamentos. Não seriam como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração de coração instável, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus, e recusaram-se a andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhes fizera ver. Fez maravilhas à vista dos pais na terra do Egito. E aí ele vai saindo falando de tudo que Deus tinha feito, ele vai resgatando toda a história de Israel. Pai, nós queremos te dar graças por essa noite. Deus, que os nossos ouvidos possam estar atentos à tua voz, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Talvez vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo falar. Quando eu abri esse texto e li, pelo menos, e aqui eu paro nesse versículo 11, 4 coisas Deus colocou no meu coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. A primeira coisa que Deus fala ao salmista, e que eu entendo como algo vindo da parte de Deus, é que ele fala que invista na próxima geração, tenha compromisso com a próxima geração, fale dos feitos de Deus para a próxima geração. Embora ele venha falando de tudo que Deus fez, a intenção do salmista é falar do aspecto da redenção. Eles estavam antes de Cristo, mas eles estavam falando sobre o que Deus tinha feito na história deles. Eles estão falando: leve adiante a história dos feitos de Deus, passe para a próxima geração o que Deus fez, para que os seus filhos cantem louvores ao seu Deus. Tem tudo a ver com uma narrativa, com uma história. Os hebreus, eles são diferentes de nós em alguns aspectos, porque a gente pensa a fé, e não está errado pensar desse jeito também, muito na questão do dogma, da doutrina. Isso está certo também, meus irmãos. A igreja do Ocidente, depois de Cristo, o Espírito Santo continuou falando através dela, e embora todos os credos e dogmas e doutrinas não sejam a Bíblia, eles estão fundamentados na Bíblia, a maioria deles, aqueles que são abraçados por toda a cristandade, pessoas. O judeu, o credo dele é uma narrativa, é uma história. Deuteronômio 26, ele diz assim: quando vocês se reunirem para lembrar o que Deus fez, fale para os seus filhos, aí vocês contam uma história para os seus filhos.
Então não é apenas algo que lembra Deus, o Deus Salvador, mas envolve o que Ele está fazendo na minha vida, envolve o que Ele está realizando em mim, envolve uma relação que eu tenho com Deus. Não é só uma doutrina, não é o que eu sei sobre Deus, é o que Ele realizou em mim, é mostrar para o meu filho: o Deus que eu sirvo é fiel, Ele é bom, e você pode apoiar a tua fé nele, porque Ele mudou a minha vida. Eu sei do buraco que Ele me tirou, é o Deus cheio de graça e compaixão, e eu quero, meu filho, que você siga esse Deus, porque vale a pena seguir a Deus. Apesar das dificuldades, apesar dos homens, apesar de tudo, de nós, Deus é bom, Deus é bom. Ninguém presta, mas Deus é bom, né, Cleiton? Deus é bom, Deus é bom. É passar a história para frente, passar a história adiante, comunicar essa história para os nossos filhos. O judeu é assim: fala enquanto está no caminho, fala enquanto você vai se deitar com o teu filho, fala quando ele acordar, fala em todo o tempo. Por quê? Porque ele precisa inculcar essa verdade no coração, até ele ter a própria experiência dele com esse Deus. É por isso que os escritores bíblicos não falam do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eles falam do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó. É como se fosse 3 deuses, porque é cada Deus a partir da experiência de um dos patriarcas. A experiência de Abraão foi uma, a de Isaque foi outra, a de Jacó foi outra, a do Jonatas foi outra, a minha foi outra, da Mira foi outra. Cada um tem a sua experiência, precisa ter o seu encontro com a verdade. Nós não seguimos um livro que conta apenas uma história de um personagem histórico. Esse personagem ressuscitou dentre os mortos e está aqui no nosso meio. Ele é vivo, ele é real, ele ouve a nossa oração, ele é real, precisa ser algo real, algo concreto. Por isso começa dizendo: escutai, ouvi a lei de Deus, ouça, abra os ouvidos para aquilo que Deus tem a dizer, porque antes de ensinar, eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso estar atento ao que ele diz, eu sou o primeiro a ouvir, para poder passar alguma coisa para o meu filho. E não apenas ouvir, é que essa palavra se torne carne em mim, ela se torne algo concreto na minha vida, ela possa dar frutos em cada um de nós, porque o maior ensino é através do que a gente faz, é do nosso modelo, é do nosso exemplo de vida. Os nossos filhos vão ler a Bíblia em nós, principalmente. A gente vai sentar e contar, mas eles vão ver em nós a Bíblia. Muitos lá fora vão ver a Bíblia em nós. Tem uma frase, sim, de Jacobs, sei lá, diz assim, que talvez você é a única Bíblia que as pessoas vão ler na vida. Talvez você vai ser a única Bíblia que alguns vão ler na vida. Preciso primeiro ouvir, escutar, escutai, inclinai os ouvidos, fica atento à palavra de Deus. Primeiro é a gente, aí depois ele começa a dizer sobre algo que envolve uma tradição, envolve olhar para trás. Você faz parte de uma história, aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, você vê, vai passando de uma geração para outra. Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala: Timóteo, aquilo que eu te entreguei, confiai a homens fiéis, que sejam capazes de confiar a outros. Está vendo? Está falando de 4 gerações, Paulo para Timóteo, que passa para outro, que passa para outro. É como se fosse uma corrida de revezamento, uma corrida de revezamento. A gente não é o projeto Raízes aqui desligado de toda a história da igreja. A gente tem um vínculo com uma tradição, a gente vai passando, e nós vivemos num contexto onde as tradições são esquecidas, a tentativa de rasgar com essas tradições, de pôr de lado as tradições. Tudo aquilo que sempre foi visto com bom senso, valores inclusive morais, hoje são vistos como algo retrógrado, que precisa ser abandonado. E os nossos filhos vão viver uma geração pior do que nós estamos vivendo hoje. Eu falei para meu filho Elias, essa semana no carro: filho, às vezes eu brinco, Jesus está voltando, ele fala: pai, eu quero crescer. Eu nem sei como vai ser, filho, porque o mundo mudou tanto em 10 anos. A mentalidade das pessoas de 2000, não precisa falar de quando eu nasci não, de 2010 para cá, um negócio absurdo como foi mudado.
Pastores passaram a defender coisas absurdas, começaram a relativizar valores que nunca se viu antes, que eles mesmos falavam firme, e em 10 anos a coisa mudou. Por quê? Porque estão cedendo ao espírito da época, deixaram de observar a tradição. Mas se a gente vê isso, os nossos filhos estão vivendo algo muito pior. Pastor James Houston, ele fala assim: se o século 19 e 20 foi conhecido como a morte de Deus, porque os homens viraram as costas para Deus, Deus não era mais uma referência para a sociedade, com a modernidade, a ciência. Ele falou: o século 21 vai ser conhecido como a negação do próprio homem. O próprio homem vai ser negado. A gente virou o século 21 e o homem não acredita nem no que ele vê no espelho mais. O homem não acredita na realidade objetiva mais. E os nossos filhos vão ver isso cada vez mais crescente. A gente precisa inseri-los nessa tradição, nessa boa tradição, falar de valores, falar da fé cristã. Então a gente vive, insere eles nessa tradição, a gente inculca a palavra de Deus na vida deles, a gente mostra para que eles cantem os louvores, as maravilhas de Deus. A gente tem que estar em todo tempo falando para eles e prepará-los. E quando eu li isso, uma das coisas que veio ao meu coração foi algo que eu e o Jonatas temos assim. A gente saiu de 2 igrejas grandes. Se fosse para ter conforto, se fosse para fechar o olho igual ele fez, só não vou jogar carteira igual ele. Mas vamos rir, né? Pode descontrair. Se fosse por causa disso aqui, ó. Se fosse por causa disso aqui, a gente ficava. Sabe qual é a preocupação? Eu quero respirar para o meu filho crescer na igreja, para que eles vejam Deus. E eu louvo a Deus porque veio uma família aqui, está congregando, um bando de meio doido, mas que se ama. Fala assim, eu vi o Douglas falando aqui na reunião, a gente tem um compromisso assim, nós vamos morrer junto, ficar tudo velho junto. Eu quero ficar velho com o povo assim, eu quero gente que fala, estou preocupado com picuinha. Falando com o próprio Najib, a gente chorou junto até por isso. Najib, a gente está numa geração tão terrível, a gente está brigando por babaquice, em vez da gente brigar com as trevas, a gente está discutindo coisa inútil, coisa inútil. O que me descansou o coração é olhar para a próxima geração. Eu me lembro quando a gente fez a EBF, vocês não estavam aqui, foi antes da pandemia, fez sobre a Crônicas de Nárnia, foi muito legal, foi bacana demais. E foi uma bênção, veio gente de outra igreja, ficou encantado com o trabalho, a gente ficou a semana inteira, foi desgastante, né? Mas foi bacana demais, E eu lembro quando acabou a EBF, a pregação que eu fiz foi Juízes, da geração que não conheceu o Senhor, e eu disse na ocasião, o Raiz tinha ficado muito tempo sem alguém à frente da educação infantil, do Ministério Infantil, tinha ficado muito tempo mesmo, ficava gente ali e tal. Em 2019, quando o pastor Oswaldo foi embora, eu falei assim, vamos orar então, se não tem ninguém no nosso meio que quer assumir o trabalho, vamos orar para que Deus traga. Gente, 20 dias depois, pintou a Juliana e o Ari aqui na igreja. Aí eu conheci ela, tudo bem e tal, eu fui conhecendo, eu sou formado em pedagogia, eu fiz curso da PEC, que é uma entidade cristã, eu tenho um sonho, peraí, eu comecei a orar, filha, isso é resposta de oração, e eu falei na ocasião daquela pregação que eu não duvidava se o Raízes de repente ficasse conhecido por uma igreja que investe forte na próxima geração, porque o nosso Deus é cheio de fazer isso, ele pega uma coisa que parece que está morta, ele vai lá e ressuscita, e aquilo que faltava parece que vem em abundância depois. Deus é cheio de fazer isso. Eu terminei de ler um livro do Chesterton, ele fala a mesma coisa, que muitas vezes numa geração que está faltando algo, parece que morreu, Deus vai lá e levanta um cara e muda tudo. Uma geração extremamente racionalista, ele fala, levantou um Francisco de Assis, que trouxe um pouco de contemplação, beleza, aquela coisa poética, relacionamento, meio que para trazer um pouco de vida para os caras. Uma geração que estava meio confusa, ele levantou um Tomás de Aquino para trazer um pouco de norte, porque o pessoal estava muito abstrato, ele falou, um pouquinho de chão também, né? Um pouquinho de pensar a vida aqui, não negar a natureza, a criação de Deus. Então Deus faz isso. E aí curioso, né?
a gente teve aí, essa tarde meio tensa, antes de vir para o culto, aliás, eu queria ter participado de uma live com o pastor Rodrigo Mussolini, porque ele é um pastor reformado, ele trabalha com homeschooling, que é educação em casa. O Brasil tem uma dificuldade com homeschooling, porque a gente aprendeu que a educação tem que ser centralizada no governo. Isso é uma coisa nova, porque se você olhar para trás da história, os pais educavam os filhos. Claro que a gente está numa configuração que isso é muito difícil, mas a gente aprendeu que o certo é isso, não necessariamente. Mas no Brasil, além de acontecer isso, o Estado tenta dificultar com que os pais ensinem os seus filhos caso queiram. Eles tentam dificultar com leis, mas existem pessoas que trabalham com isso. A deputada Ana Campaiolo, inclusive eu li o livro que o Yuri me emprestou sobre feminismo, né? Ela faz uma abordagem maravilhosa sobre o feminismo, pegando as feministas, mostrando como ele é perverso. Lê esse livro, mais de 300, quase 400 páginas. Se você não for convencido como cristão que não dá para casar essas duas coisas, não sei mais o que vai te convencer. Se os argumentos dela não forem suficientes, eu não sei qual será. Bom que foi escrito por uma mulher, uma menina muito inteligente, ela é deputada, Santa Catarina. Ela conseguiu passar a lei para favorecer o homeschooling. Eu queria ter participado dessa live, porque eu entrei no grupo do WhatsApp, e no dia que ia ter a live, eu precisei fazer uma reunião que envolveu tudo que a gente está passando aqui. Eu perdi a reunião para entender, tirar minha dúvida sobre homeschooling, porque eu fui um que sofri na pandemia. Aquele ensino horroroso por live, penei para pôr meu filho em algum lugar, porque na pública não tinha condições mais, minha filha ainda está, não tem condição de pôr os dois. O Elias já está avançado, ela está no começo ainda, mas eu não sei como funciona, o medo de você começar e se de repente o governo não aceitar, sabe, tem muita dúvida. Eu já tinha procurado homeschooling em Ribeirão, existe uma organização católica que faz isso, enfim, eu não consegui assistir a live. Falei, eu vou falar com esse pastor Rodrigo no privado, que como eu estou no grupo, eu vi o número dele, eu vou procurar esse cara. Você acredita que antes de vir para a igreja, eu recebi uma mensagem dessa entidade, que eu tinha procurado lá atrás, sobre homeschooling, do nada, assim, do nada. Eu vi que você nos procurou lá atrás, mas faz tempo. Se você quiser tirar dúvidas sobre homeschooling, se você quiser fazer um curso gratuito sobre homeschooling, aí Deus fala para mim, invista na próxima geração. E eu recebo uma mensagem dessa sobre fazer curso de homeschooling, e a gente tem um espaço grande desse. E eu não sei o que vai acontecer com esse negócio de pandemia de novo, porque até a Janssen, que era uma dose, vai ter que ter outra agora. O carnaval está liberado de novo, as igrejas não podem se reunir, daqui a pouco talvez aconteça isso, vai virar o ano e talvez comece tudo a mesma história, a mesma conversa. Não estou dizendo que a gente não tem que ser precavido, estou dizendo que se a gente olhar para esse contexto e ver que não tem alguma coisa anormal acontecendo, a gente perdeu o discernimento de vez. Mesmo que a gente fique privado de fazer as coisas, os nossos filhos vão ficar de novo sem estudo, sem instrução, porque a gente está impossibilitado inclusive de instruí-los. Não, eu não vou fazer isso mais, Então assim, eu só estou falando isso porque aconteceu agora. Falei para Lê, olha que mensagem que chegou no meu celular. Eu vou procurar, eu quero saber como que é esse negócio. O curso é gratuito ainda, olha como que é de Deus. Gratuito. Foi o que eu quero saber, o que é esse negócio. Não importa, quero entender as leis, como que funciona. Vou me inteirar sobre isso. Invista na próxima geração. Foi a primeira coisa que Deus me falou. A segunda que Ele me falou foi no versículo 9, que Deus colocou no meu coração, é que não se surpreenda com aqueles que pulam fora da batalha. Não se surpreenda com aqueles que na hora do vamos ver, na hora do confronto, na hora da guerra, viram as costas. Foi o que aconteceu quando ele diz no verso 8 e 9. Não sejam, para quê? Para que os nossos filhos não sejam como os pais errantes. Tomara que os nossos filhos sejam muito melhores do que nós.
Tomara que a próxima geração do Raiz seja muito melhor, muito mais crente, muito mais próxima de Deus, muito mais aberta. Tomara. Ou você não quer que seu filho seja melhor que você? Eu quero que ele seja muito melhor do que eu, meus filhos. Aí ele fala, não sejam como eles, né, a geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus, os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Quando ele fala de Efraim aqui, provavelmente ele não está falando da tribo específica de Efraim, provavelmente ele está usando Efraim aqui para fazer referência a Israel, o reino do norte, em contraposição a Judá, que é o reino do sul, porque a tribo de Efraim era uma tribo poderosa, somou ali 2 irmãos, era uma tribo maior, era uma tribo que tinha proeminência, especialmente no período dos juízes, e talvez esse virar as costas para a batalha, ninguém sabe ao certo que batalha que foi essa, ou se foram outras várias batalhas, nenhum estudioso sabe de modo convicto qual batalha é essa. Provavelmente em Crônicas, alguns acreditam, capítulo 7, que vai falar sobre os filhos de Efraim, que eles choraram, e aí ele está fazendo menção desde os dias de José, do que aconteceu ali, num contexto de José, onde o avô teve que chorar, porque um dos filhos ali, de Efraim, se lançaram contra um povo ali, se tornaram ladrões, roubaram o gado e acabaram morrendo, perdeu 2 filhos, então ele chorou muito, foi muito doloroso. Alguns acreditam que seja isso, esteja fazendo referência, mas outros acreditam que tem a ver com Israel, esse sentido de ter proeminência, mas virar as costas por algumas vezes, como os Juízes fala, por não ter expulsado corretamente inimigos, por não ter feito a lição de casa corretamente, não se sabe ao certo, mas se diz gente que tem, o princípio é, gente que tinha condições, estavam armados, guerreiros, mas viraram as costas, tinham condições, mas viraram as costas. Meu irmão, não se surpreenda com gente que tem condições, mas vira as costas no dia da batalha. Eu aprendi isso já há algum tempo, porque a gente passa por decepções. Mas por que passa por frustração? Porque a gente às vezes coloca uma expectativa demasiada em pessoas. Eu pensei que tinha alguns amigos, me decepcionei com alguns. E eu vou te falar, especialmente aqueles que estão à frente, esses aí, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quando Jesus foi levado, preso, os discípulos todos correram no primeiro momento. Paulo, no final da vida dele, sabe o que ele diz? Eu fiquei sozinho, todos me abandonaram. Na hora de enfrentar lá o julgamento, eu fiquei sozinho. Por isso, Timóteo, vem me ver, que eu sei que eu posso contar com você. A gente tem que aprender a se preparar, porque pode ser que a gente se decepcione também. Não ponha expectativas demasiadas sobre os homens. Homem falha, homem erra. Isso não é desculpa para que a gente não assuma responsabilidade. Mas estou dizendo, se você só se frustra porque você coloca uma expectativa muito grande sobre os outros. A gente tem que entender que às vezes na hora do vamos ver, alguns não vão ver nada não. Vamos lá, vamos, cadê? Ué, já foi, ficou no caminho. Ficou. Lembra de Gideão, me vem à mente agora? O monte tremeu. Quando o Gideão falou, vamos enfrentar os midianitas, os caras falaram, fala 300, né? Quantos são? Fala 300, aquele meme lá que, não sei quem que é, você não conhece, procura lá, Tiago Ventura 300, aí você vai saber que eu estou falando no YouTube. É um cara de stand-up que fala brincando com os 300, aquele filme, dá para a gente aplicar o Gideão aqui, né? Ele fala como se fosse um amigo dele, né? Que ele tinha no bairro, ele fala assim, imagina, chama lá como que é o nome do cara do 300? O Leônidas. Aí o Leônidas fala, guerreiros, vamos enfrentar lá. Quantos são? Aí ele, quantos vocês acham? Aí os caras, o amigo fala que são 300, aí ele, pouquinho mais. Quantos então? 600? 2 para cada um, a gente está aqui, está lá, daqui a pouco a gente vai embora, come um lanche. Aí ele, pouquinho mais. 1000? Porque 1000 aí já é meio complicado, né? Porque aí vai ficar, um pouquinho mais, pô, aí 10 para cada um, aí,
vai ficar complicado. Aí ele fala, são 30 mil. Aí os caras ficam olhando assim. Eu falo, Leônidas, já falei para você parar de arrumar essas confusão, meu. Provavelmente falaram a mesma coisa para o Gideão, esses caras, né? Fala 300 só, por favor. Mas era muito mais, era muito maior o exército. Mas Deus capacitou. Mas correu um monte. E aí Deus, assim, mais para trazer confiança em Gideão, olha, você vai ainda arrancar um pouco mais, Gideão. Aqueles que não estão atentos à guerra, pega aqueles que estão preparados. Estão bebendo água igual cachorro, não aquele que está lá desatento, viajando na maionese, é aquele que está aqui, bebendo água, mas olhando, se o inimigo chegar, vamos para a batalha. Tem a ver com o que o pastor Jonatas colocou, um texto de Neemias. Eu coloquei algo sobre Neemias um tempo atrás, porque a batalha, os muros foram construídos, em certo momento, com o pessoal armado, porque a guerra não acaba nunca, o inimigo da igreja não dorme, ele está ali sempre tentando causar algum alvoroço. A gente tem que estar sempre atento na hora da batalha. E aí eu entro na terceira coisa, já que eu falei de Gideão, que Deus trouxe vitória. Deus falou comigo, invista na próxima geração. Segunda coisa, não se surpreenda com aqueles que pulam fora na hora da batalha, na hora da peleja, mesmo que sejam pessoas de posse, pessoas que estão bem armadas. E a terceira coisa que Ele colocou no meu coração é, confie em Deus. Confie no provedor da igreja, confie naquele que coloca o pão de cada dia na nossa mesa, porque o texto inteiro, ele vai falar, lembra daquele que tirou vocês do Egito, lembra daquele que abriu o mar vermelho, lembra daquele que durante o dia colocava uma nuvem para que vocês fossem protegidos, e que à noite colocava uma coluna de fogo para os guiar, lembra daquele que fez cair maná do céu para sustentar vocês, lembra daquele que cuidou e tirou água da rocha para dar de beber para o seu povo, lembra que o nosso Deus é fiel, lembra de Jesus que diz, eu cuido da ave do céu, e eu visto o lírio do campo, e vocês têm muito mais valor do que eles, portanto não se preocupe dizendo, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, porque os pagãos correm atrás dessas coisas, você porém busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a comida, a bebida e a vestimenta eu vou acrescentar na tua vida. Deus cuida de nós, Deus cuida da igreja. A gente começou esse ano orando, Jesus, essa igreja é sua, e a igreja é dele, e ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos, amém? Deus provê, parece impossível, mas ele provê. E eu vou te falar, a gente tem que aprender a cada vez mais dar passos de fé e ter audácia. O nosso chamado é como os discípulos, quando a gente vê Jesus, quando eles viram Jesus andando sobre o mar, durante uma tempestade, porque Mateus fala, o barco estava sendo castigado pelas ondas, o mar estava agitado, o vento soprando, mas eles só estavam lá porque Jesus mandou. Às vezes Jesus manda a gente fazer alguma coisa, e aí vem a tempestade, não tem problema, não é porque você obedece a Deus, que você não vai ter tempestade na vida. Mas quando Pedro vê Jesus chegando, ele diz, mestre, se é o Senhor, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus fala, venha. E Pedro, por mais que afundou, foi o único que teve coragem de pisar na água. Sabe o que é isso? É lugar que não tem mais controle, você não tem controle, nem eu. Isso aqui é passo de fé, isso aqui é deixar o conforto do barco, onde a gente tem domínio, controle. O chamado, se Jesus se alegrou com a proposta de Pedro, o chamado dele é, aprenda a confiar em mim, dê passos de ousadia, coloca o teu pé sobre o mar, porque eu cuido de você. Pedro não está fazendo loucura, Pedro só saiu do barco porque Jesus falou, venha, ele está alicerçado na palavra de Jesus. Numa outra ocasião ele falou, mestre, eu pesquei a noite inteira, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele recolhe um monte de peixe, ele vê um milagre que faz ele cair de joelhos, tem misericórdia, se afasta de mim, eu sou um pecador, porque veio o peixe para pagar imposto, para fazer... Confie na palavra de Deus, vamos confiar na palavra de Deus, o nosso Deus proverá. Jeová Jireh, o Deus provedor, Ele vai prover na nossa vida. Eu já experimentei isso uma vez, dá medo de experimentar de novo, confesso. Experimentei isso um ano. Eu abandonei uma situação de conforto para mim, porque
Gente, só para ter base, eu era pastor auxiliar há 8 anos atrás, eu ganhava mais do que ganho hoje. Morava pertinho da igreja, não gastava gasolina, está tranquilo para mim. Ainda mais aquela gasolina que não está esse preço de 6,30. Oh, pai. Mas você sabe que quando eu estava com o núcleo, cara, é impressionante. A conta ia... O que eu vou fazer? Do nada vinha alguém, Levi, o cara nem morava em Ribeirão, não estava nem no núcleo, Levi, eu queria fazer uma oferta para você. Eu até falei para esse irmão na época, não, cara, você está aí em Recife, não, eu quero fazer para você. E às vezes eu falava teimoso, né, a gente, não, cara, não, então eu vou falar para tua esposa. Aí passava, gente, caiu o dinheiro da conta do que eu tinha que pagar, assim, mas na precisão. Isso não aconteceu uma vez ou outra, aconteceu um monte, acontecia todo mês. Às vezes ela falava, o que a gente vai fazer? Eu falei, pô, já viu que toda vez aparece? Vai aparecer uma hora, já aprendi que aparece, e aparece mesmo. Pai de um amigo meu, ele conta, a gente congregou junto muito tempo, e ele ficou desempregado 3 anos, ele falou que um dia ele não tinha dinheiro para comprar pão, para tomar café no outro dia, e os filhos entraram, sentaram, foram dormir, ele falou que foi para o quintal e orou assim, pai, o senhor falou que Davi disse que nunca viu o justo desamparado, seus filhos mendigar o pão, eu não tenho dinheiro para comprar pão para meus filhos. No outro dia ele falou que chegou um irmão dele, que era mais largado, relaxado, que esquece, não paga ninguém. Falou assim, cara, eu te devi um dinheiro aí faz tempo, eu nem lembrava, vim trazer. E a hora que ele pegou o dinheiro, viu que era uma quantidade, e Deus falou assim, eu não estou colocando pão só hoje, eu estou pondo pão de hoje, de amanhã, e da semana inteira, porque eu sou o Deus que provê. Isso aconteceu comigo. Se vocês quiserem desligar aqui, que está caindo água. Quando meu pai saiu de casa e divorciou da minha mãe não trabalhava, minha mãe era dona de casa, ela sabia costurar, sabia cozinhar. Eu tinha 15 anos, eu era o filho, o homem mais velho, eu tenho uma irmã de 17, tinha 17 na época, e os outros novinhos, os outros 2. A igreja amparou em alguns momentos, assim, cuidou da gente, mas teve ocasião também que a mesma coisa, não tinha, o que vai fazer? E do nada aparecia alguém, dava um trabalho. Eu lembro que eu orei parecido com esse pai de um amigo meu, pai, que não tem dinheiro, como que a gente vai fazer? Poxa, meu pai saiu de casa, a gente está aqui sozinho. E à noite apareceu uma pessoa, deu um trabalho para minha mãe, adiantou um dinheiro, já fez. Gente, Deus provê, a gente tem que confiar, Deus provê. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplica apresentei os seus pedidos a Deus. Quando Jesus fala isso do pardal, das aves, dos lírios, ele está falando num contexto que ele diz, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Aí ele fala, se você decidiu servir a Deus mesmo, portanto, você não vai se preocupar mais com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber e vestir, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Você vai entender que a vida é mais do que comida, bebida e veste. Quando a gente fica ansioso, a gente limita a nossa vida àquela coisa. A tua vida passa a ser reduzida ao boleto que você tem que pagar. Você esquece que não é só o boleto na tua vida, que tem um filho para você brincar, a esposa para você amar, o marido para você amar, tem muita coisa na vida, não é só o boleto. Quando a gente anda ansioso, a gente reduz tudo aquilo, esse é o problema. Com tudo que está acontecendo, eu fiquei com a cabeça pesada. Minha esposa ficou brava comigo, ficou brava essa semana. Fazendo aniversário da minha filha e eu com a cabeça sem condições. Pô, você tem que me ajudar. Eu falei, verdade, eu estou errado, desculpa, eu estou louco, não consigo raciocinar direito, estou cansado, né? Faz caminho errado, doidão, indo embora com o carro sem olhar a porta. Essa semana estava cabeça cheia. Por quê? Não consegui dormir. No meio da noite, se eu dava aquela virada que você dá na cama, se vinha o pensamento sobre o que estava acontecendo, acabou, não durmo mais. Roda, meu Deus. Teve um dia que eu coloquei até uma música do YouTube para relaxar, para ver se eu dormia. Não conseguia. Que envolve ansiedade mesmo.
Teve a palestra aqui sobre ansiedade e depressão dos jovens. Eu falei assim, eu queria ficar aqui, tem a reunião lá, mas eu estou precisando, que tá feio o negócio. Mas Deus fala para nós, olha para o alto, da onde vem o teu socorro, amém? Meu irmão, só para concluir, embora ele vai falando de tudo que ele fez ao longo da história, e por isso que a gente tem que falar para os nossos filhos, vale a pena confiar em Deus? Confia no Deus que mudou a vida do seu pai, da sua mãe, confia no Deus que mesmo na hora das decepções, a gente sempre contou com o consolo e a proteção dEle, a provisão dEle. Mas no texto fala que algumas vezes Deus veio com juízo sobre Israel também. E fica um alerta para nós, de manter o coração puro e íntegro diante de Deus. Fica um alerta para nós que o mesmo Deus que cuida, Ele também muitas vezes vem e pesa a mão quando a gente não é fiel ao que Ele fala. E Ele vai falar, leia depois o capítulo todo na sua casa, estão 70 e poucos versículos lá, então, leia. Ele vai falar muitas vezes, olha, eu também vim com ira, com juízo, porque o povo foi ruim de coração, não ouviu a Deus, quando criticou lá, colhia maná demais, estamos com saudade das carnes do Egito, Ele veio, quando feriu a rocha, então assim, o mesmo Deus que cuida, é o Deus que pesa a mão quando a gente não é fiel. Fica um alerta para nós, seja fiel também, amém? Ficar de pé e ter uma palavra de oração.